Raquel, gente, boa noite. Uma alegria mais uma vez falar com vocês. Eu não sei se você se programou para isso, mas se for possível, abra sua câmera. Gente, eu gosto de gente. Essa é a minha quarta live do dia. Eu ainda estou aqui no escritório, aqui no Brasil já são 10h20, mas as lives foram aqui no escritório e eu passei o dia inteiro com live. Eu queria terminar vendo pelo menos uns três rostos aí, fica fica mais pessoal, fica mais real. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus hoje chegue ao seu coração. Aqui na América do Sul, nós estamos começando amanhã um movimento chamado 10 dias de oração. Há 6 anos já eu tenho o privilégio de preparar esse material e tem sido um dos melhores momentos do meu ano, quando eu sento para preparar esse material com muita oração, pedindo a Deus que guie, que dirija a maneira como vai ser escrito o material. Esse é o material desse ano. Você vai poder encontrar esse material, eu vou escrever aqui no chat, adv.st barra 10 dias oração. Sem, o 10 é o numeral 10 e o oração sem cedilha e sem tio. 10 dias oração. Estou escrevendo aqui. Então, aí está, adv.st barra 10 dias oração. Você vai baixar o material, leia esse material. Nós começamos amanhã aqui no Brasil, aqui na América do Sul, mas você pode começar quando for possível. Ah, a Vivian está dizendo que vocês também estão fazendo. Que bênção, que bênção. Nós temos o material para adolescentes, nós temos material para crianças. Gente, se você quer um reavivamento, você precisa entender a relação entre saúde e vida espiritual. É sobre isso que eu vou pregar na próxima quarta-feira. A relação entre saúde e vida espiritual. E nessa revista nós vamos falar de 10 temas ligados à saúde: saúde física, saúde espiritual, saúde mental, saúde familiar, saúde social, saúde missionária. Então, cada dia nós vamos apresentar um aspecto da saúde, mas todos os dias você vai ser convidado a se envolver com uma ação missionária. Você vai ter um espaço para você exercitar mais tempo de oração e você vai ter também um espaço para você envolver-se orando por outras pessoas. Então, às vezes, na correria que é a América do Norte, a vida de muitos que vocês que estão aí, as pessoas às vezes não abrem as portas, mas a oração chega e atravessa a porta fechada. Não tenha dúvidas. Então, ore, se envolva com a oração por seus amigos, para que poderosamente você veja Deus guiando e dirigindo você a pessoas que necessitam da verdade. A irmã Raquel já orou, já pediu a bênção de Deus para o estudo dessa noite. Então, abra sua Bíblia, vamos direto à Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13. É o tema que vocês irão estudar esses dias. O pastor me falou que vocês estão envolvidos aí num programa chamado Pentecostes 2025, e essas mensagens estão relacionadas a como eu preciso viver para que o Pentecostes seja real na minha vida. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu falei que nós oramos há pouco, mas eu sempre gosto de, quando abrir a Bíblia, orar mais uma vez. Vamos pedir a Deus a bênção mais uma vez para o que vamos estudar. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de conversar com pessoas, mesmo que à distância, separados por países, fuso horário, mas ligados por Tua palavra e por Teu Santo Espírito. Que o que vamos estudar essa noite seja uma bênção para a vida de cada pessoa. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Para você entender de verdade o livro de Coríntios, você tem que entender a igreja da cidade de Corinto. Imagina uma igreja problemática, imagina uma igreja difícil, uma igreja com muitas dificuldades. A igreja de Corinto tinha problemas morais muito sérios: prostituição, imoralidade, bebedeira, infidelidade. Então, os problemas morais das pessoas da igreja de Corinto eram muito, muito profundos. Mas eles não tinham apenas problemas morais, eles tinham também problemas de relacionamento. Eram brigas familiares, eram críticas, era traição, orgulho, inveja, irmão contra irmão colocando na justiça pagã os próprios irmãos da igreja. Então imagina uma igreja em que muitos dos problemas se reuniram naquela mesma igreja. É uma igreja que eu imagino que ninguém ia querer ser pastor, ninguém ia dizer assim: ah, que vontade de pastorear essa igreja. Mas Paulo era um pastor diferente.
E Paulo pastoreou essa igreja com muito carinho, ao ponto de escrever cartas para essa igreja. Nenhuma outra igreja recebeu tantas cartas como a igreja de Corinto. Eu não sei se você sabe disso, mas há muitos estudos teológicos que provam que Paulo escreveu 3 ou 4 cartas para a igreja de Corinto. Isso é um tema para uma outra mensagem, mas Paulo ele teve a preocupação, não foram apenas 2 cartas, mas pelo menos 3 cartas foram escritas, talvez 4 cartas foram escritas para aquela igreja, porque o pastor Paulo se preocupava com eles, se preocupava com esse caminho que eles estavam seguindo, de briga, de confusão, de crítica, de inveja, de traição. E aí ele começa assim no capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo diz assim: olha, toda essa briga, toda essa confusão, toda essa crítica, toda essa traição, toda essa imoralidade, eu quero apresentar para vocês um caminho sobremodo excelente, mais profundo e mais amplo do que vocês estão vivendo. E aí o que é que Paulo vai apresentar para aquela igreja, irmãos? O amor. O caminho sobremodo excelente que Paulo quer apresentar para a igreja de Corinto, e a Bíblia preservou, o Espírito Santo preservou esse livro para mim e para você hoje, é o amor. Vejam, não há como viver um Pentecostes sem viver o amor. Jesus ressuscitou. Todo mundo achava que Jesus estava morto, que acabou a esperança, que acabou a possibilidade do cristianismo. Jesus estava vivo. Quem sabia? Os discípulos. Os discípulos tinham tudo para sair correndo, falando para todo mundo: Jesus está vivo, Jesus está vivo, ele está vivo. Aí sabe o que que Jesus disse? Não sai ninguém, ninguém, não sai ninguém. Vocês vão para Jerusalém e vocês vão ficar lá, fazendo 2 coisas: buscando o Espírito Santo e resolvendo os problemas de vocês. Vocês não podem receber o Pentecostes. Naquele momento, a chuva temporã. Vocês não podem receber a chuva temporã. Vocês não podem passar pelo Pentecostes se vocês não experimentarem o Espírito Santo resolvendo os problemas de vocês. Então, antes de falar em línguas, como foi falado ali para muitas nações, antes de pregar para batizar 3.000, sabe o que eles fizeram? Se humilharam, pediram perdão uns aos outros e passaram a se amar de verdade. Então, o caminho sobremodo excelente que Deus tem para apresentar para mim e para você, que vai nos levar a um verdadeiro reavivamento, é o amor. Eu gosto de uma história da, da Guerra Civil Americana, quando finalmente os escravos estavam livres e uma parte do sul não sabia que os escravos não sabiam que estavam livres. E algumas pessoas se arriscaram a sair percorrendo os estados para dizer que havia acabado, a escravidão havia chegado ao fim. E eu gosto da história de um homem que diz que ele saiu percorrendo, encontrou um grupo de escravos e foi avisá-los que eles estavam livres finalmente. E ali tinha um grupo de crianças escravas e estavam com muita fome. Ele viu nos olhos daquelas crianças que elas estavam com muita fome. E ele tinha algumas laranjas ali num pequeno saco que ele carregava. E ele tirou algumas laranjas, deu para algumas crianças que estavam ali e foi falar com os adultos que finalmente eles estavam livres. E quando ele voltou, percebeu que uma das crianças estava comendo a casca da laranja. E ele percebeu que aquela criança nunca havia experimentado uma laranja. E ele olhou para a criança e disse assim: você está comendo a casca? Você está gostando da casca? E a criança, meio assim, com um olhar meio triste, meio chateada, disse: não, está amarga, é muito amarga. E ele disse assim: experimente a parte de dentro. Quando você experimentar a parte de dentro, você vai entender o que é laranja. Sabem? Às vezes, tem muitos cristãos que estão como aquele garotinho, estão experimentando apenas a casca da religião. A casca da religião, meus amigos, é guardar o sábado, é devolver o dízimo, é ir à igreja, é ter funções na igreja. Isso é importantíssimo, mas é a casca. O interior da vida cristã e a parte doce da vida cristã é entender o amor de Deus, experimentar o amor de Deus e compartilhar o amor de Deus. Se você passa a tua vida cristã inteira guardando o sábado, devolvendo o dízimo,
frequentando a igreja, sem experimentar o amor de Deus, você nunca saiu da casca do cristianismo. O cristianismo só tem razão de ser. O cristianismo só tem sentido quando você entende a grandiosidade, a profundidade do amor. O amor de Deus por mim e que Ele me dá capacidade de amar os outros. Então, é claro que a casca é importante. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou falando contra o sábado, ou contra o dízimo, ou contra ir à igreja, ou contra ter funções da igreja. Não, não, não entenda mal. Eu só estou dizendo que essa não é a parte essencial do cristianismo. Se você não tem o amor de Deus, tudo isso perde o sentido. Não existe guarda de sábado sem compreensão do que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Não existe devolução de dízimos e ofertas sem compreensão do que significa o maior sacrifício que já foi feito, a maior oferta que já foi dada por mim. Quando eu entendo a grande oferta que foi dada por mim na cruz do Calvário, quando eu entendo finalmente o amor de Deus por mim, tudo na vida cristã passa a ter sentido. Porque vida cristã tem que ter gosto bom. Vida cristã não é para ser amargo, não, gente. Vida cristã não é para ser, eu queria tanto assistir, mas agora é o sábado. Eu queria tanto fazer isso, mas o sábado está começando. Vida cristã tem gosto e o gosto é bom. E o gosto tem que ser o amor de Deus por mim, para que o exterior da vida cristã tenha sentido e cumpra a sua função. Então, Paulo diz: Eu vou apresentar para vocês um caminho sobremodo excelente, não é briga, não é confusão, não é querer resolver com a minha própria força. Aí, Paulo, no verso 1, 2 e 3, ele vai falar como o amor deve nos guiar, como o amor deve nos moldar. Ele começa dizendo assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Veja, imagina que alguém tem a eloquência. Paulo está usando aqui uma figura de linguagem. Paulo está usando uma hipérbole. Paulo está exagerando. Ele está dizendo: olha, imagina que a pessoa tem a capacidade de falar ao ponto de falar a língua de todos os homens e falar a língua de anjos. Aí ele está dizendo: se não tiver amor, você vai ser apenas como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Em outras palavras, você só vai fazer barulho. O amor, meus amigos, tem que moldar aquilo que eu digo. Aí eu encontro muitas pessoas que dizem assim: o meu problema é que eu sou sincero mesmo. O meu problema é que eu não tenho papas na língua. É porque eu falo o que eu penso. Porque eu digo mesmo. Não, 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 não. O amor de Deus tem que habitar em você para que o amor molde o que você diz. Você vai dizer, você tem que dizer em amor, porque senão você só está fazendo é barulho. Então, por favor, não se apegue a essa questão de, eu sou sincero, porque eu não tenho papas na língua, porque eu falo mesmo, porque eu falo o que eu penso. Não, 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 não faça isso. Sabem? Outro dia eu vi uma pessoa que abriu o coração para mim e disse: pastor, Deus falou comigo profundamente. Eu estava sendo muito duro, agressivo com minha esposa. Eu estava falando com ela com muita dureza e eu sempre pensei: porque eu sou assim mesmo. Porque eu cresci assim. Porque ela casou sabendo que eu era assim. Eu falo mesmo, eu sou duro, eu sou. Aí, na hora que eu estava explodindo lá falando com minha esposa, o meu chefe ligou. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu mudei o meu tom de voz. Eu falei baixinho, eu falei educado. Eu estava gritando, ralhando com minha esposa. Quando o meu chefe ligou, eu atendi calminho, com a boa, a voz calma. Aí Deus me disse: Tá vendo que você não é assim? Você não é assim, porque se você fosse assim, você continuava gritando: O que é? Por que que me ligou agora? Você tinha gritado com seu chefe. Sabe por que você não gritou com seu chefe? Porque você não é assim. Você é assim com algumas pessoas, você é seletivo. Então, o amor tem que moldar o que você diz. Não adianta ter sinceridade, não ter papas na língua, dizer o que pensa se não tem amor, senão você só está fazendo barulho. Verso 2, Paulo diz: ainda que eu tenho. Aí ele fala de saber, de conhecimento. Aí ele exagera de novo. Ele usa na hipérbole aí. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Sabe o que é profetizar? Profetizar é o mais profundo tipo de conhecimento. Então, qualquer tipo de conhecimento humano, medicina,
astrologia, astronomia, qualquer tipo, geologia, qualquer tipo de conhecimento humano é para essa época, é porque alguém já estudou, é porque você pesquisa. Profecia, não. Profecia é o mais profundo tipo de conhecimento, porque profecia é você saber o que ainda não aconteceu. Medicina, você estuda, você pesquisa coisas que acontecem. Os astros, a geologia, a física, a química. Profecia não. Profecia é a capacidade de saber coisas que ainda nem aconteceram. Então, Paulo diz, ainda que você tenha a capacidade de saber coisas que ainda nem aconteceram, ainda que você conheça todos os mistérios, ainda que você domine todas as ciências, ainda que você tenha fé do tamanho de transportar os montes, mas se não tiver amor, não é nada. Teu conhecimento não é nada, porque o amor tem que moldar o que você diz, o que você fala, verso 1. Mas o amor também tem que moldar o que você sabe. Quantas pessoas dizem, mas eu tenho razão. Eu tenho razão. Diz que a coisa bem distribuída no planeta é a razão. Porque todo mundo acha que tem. A coisa mais bem distribuída no planeta é a razão. Porque todo mundo acha que tem razão. Sabem? Eu tenho 23 anos de ministério. E as pessoas que mais me feriram nesses 23 anos de ministério foram as pessoas que tinham razão. Elas estavam certas. Elas tinham a razão, mas não tinham amor. Razão sem amor, Paulo diz, não é nada. Não é nada. Então, às vezes, em casa, nós temos a razão, mas não temos amor. Eu estou certo, não, você está certo, mas a maneira como você expressa a sua certeza e a sua razão fere tanto as pessoas, magoa tanto as pessoas, que Paulo está dizendo assim: olha, você pode saber de tudo, mas se não tem amor, não é nada. Você não é nada. E às vezes, meus irmãos, isso é verdade até em relação à doutrina. Quantas vezes nós dizemos, olha, eu tenho a doutrina correta, mas quando você não tem amor, você vai ferir as pessoas com teu sábado, e o sábado não é para ferir, o sábado é para trazer esperança. Quantas vezes estamos ferindo as pessoas com a certeza da nossa doutrina e das nossas crenças, quando as nossas doutrinas e crenças deveriam ser apresentadas todas envolvidas na profundidade do amor de Deus. Porque se você tiver razão, mas não tiver amor, você não é nada. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Verso 3, Paulo fala agora do que você faz. O verso 1, o que você diz. Verso 2, o que você sabe. Verso 3, o que você faz. Olha o que ele diz no verso 3. Ainda que eu faça o seguinte: distribuir todos os meus bens para dar aos pobres. Olha que coisa linda. Ah, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus bens e vou dar para os pobres. Ainda que você faça isso, ainda que você faça o extremo. Qual é o extremo do fazer? É dar o meu próprio corpo para ser queimado. Olha que coisa. O extremo do fazer é dar tudo o que eu tenho para os pobres ou dar o meu próprio corpo para ser queimado. Paulo diz: se você não faz isso com amor, não aproveita nada, nem um centavo, nem uma cinza do corpo que queimou. Não aproveita nada, porque o amor tem que moldar o que você faz. Ah, quantas vezes eu já conversei com casais em que o marido dizia: eu não sei o que é que eles querem, eu coloco comida em casa, eu pago as contas, eu faço o meu melhor, eu faço, mas não tem amor. E Paulo está dizendo assim: você não está fazendo nada, não aproveita nada do que você faz. Porque o que você diz, o que você sabe e o que você faz deve ser moldado pelo amor de Deus. Deve ser moldado pela presença e pelo poder de Deus, pelo amor de Deus agindo na sua vida. Então entenda, as pessoas que nos cercam, elas querem saber se Deus é real em nossa vida através do amor que nós expressamos. E isso tem que começar na minha casa. Eu vou pregar 4 quartas-feiras para vocês. 4 quartas-feiras para vocês.
Mas eu poderia pregar os 365 dias do ano e você não teria condições de saber quem eu sou. Por uma tela, você não pode. Sabe quem eu sou? Gleice, minha esposa, e Glenda e Samuel, os meus filhos. O cristianismo, meus irmãos, tem que funcionar na minha casa. Se funcionar na minha casa, é provável que funcione fora. Então, às vezes, nós dizemos coisas boas fora. Nós fazemos coisas boas fora. Nós temos razão com equilíbrio fora. Mas dentro de casa, como está dentro de casa? É aí que o cristianismo tem que funcionar. Aí Paulo começa a dizer agora, no verso 4, 5, 6, 7, 8, o que o amor é e o que o amor não é. Olha o que ele diz. O amor, ele é paciente. O amor, ele é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes. O amor, ele não vive se achando. Ele não se ufana. O amor não é soberbo. O amor não se conduz de maneira inconveniente. O amor não procura só os seus próprios interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal, não fica guardando maldade no coração. O amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Verso 8: o amor jamais acaba. A pergunta que eu tenho que fazer para você essa noite é: gente, seja sincero, esse tipo de amor é fácil? É fácil ter esse tipo de amor? É fácil ter um amor que é paciente, que é benigno? Experimenta aí, colocar o teu nome no lugar da palavra amor. Ah, Josanã é paciente, Josanã é bondoso, Josanã não arde em ciúmes, Josanã não fica se achando, Josanã não se... Eu não passo nem na primeira palavra, gente. Na paciência eu já derrapo. Não dá. Então a pergunta é fácil ter esse tipo de amor? Talvez você esteja dizendo, não, pastor, não é fácil. Eu vou te dizer a resposta correta. Nem é fácil, meus irmãos, nem é difícil. É impossível, vou repetir. Ter esse tipo de amor não é fácil, nem é difícil, é impossível. Pastor, por que você está dizendo isso? Por causa de um texto de Romanos. Volte lá para Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Olha o que diz lá. Romanos capítulo 5, verso 5. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que em nós foi outorgado. Então, deixa eu te dizer uma coisa: ter o amor de 1 Coríntios 13 nem é fácil, nem é difícil. O que é fácil e difícil? Fácil, gente, é uma coisa que você consegue. Gente, quanto é um mais um? Ah, pastor, isso aí é fácil, eu consigo, é dois. Amigo, olha, você tem que levantar aquela pedra ali. Ah, pastor, é pesado, é difícil. Eu vou lá e consigo. Fácil e difícil são coisas que você faz com esforço muito ou pouco. Facilidade e dificuldade são coisas que você faz com muito esforço ou pouco esforço. Amor, não. Sabe o que está dizendo? O amor de Deus. Porque para ter o amor de 1 Coríntios não pode ser o seu amor. Tem que ser o amor de Deus. E Romanos 5,5 diz: o amor de Deus. Não vai ser gotejado, não vai ser um pingo. Oh, meus irmãos, o amor de Deus vai ser derramado no seu coração por meio do Espírito Santo. Então, para de pensar no Espírito Santo só para os de fora, para converter os de fora, para batizar os de fora. Não, 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 não. Busca o Espírito Santo dizendo: Santo Deus, meu casamento não vai mais para frente. Acabou. Mas, Santo Deus, por favor, derrama o amor de Deus no meu coração. Nós cometemos, meus irmãos, um erro fatal. Sabe qual é esse erro? Nós tentamos localizar o amor dentro de nós. Nós tentamos produzir o amor com nossas ações. Nós consideramos o amor como uma coisa que nós fazemos, como um músculo que nós exercitamos, como uma emoção que nós sentimos, como uma experiência que nós passamos. E o custo de localizar o amor dentro de nós é que damos a ele uma data de validade.
Eu amo enquanto a pessoa é bonita. Eu amo enquanto a pessoa é atraente. Eu amo enquanto a pessoa tem dinheiro. Eu amo enquanto a pessoa tem algo para me oferecer. Eu amo enquanto ela não me faz muita raiva. Eu amo enquanto ela não me trai. Enquanto ela não me fere. Enquanto ela não me critica. Se o amor é o que você produz, ele vai ter data de validade. Por isso, eu não posso ter o amor de 1 Coríntios se eu procuro o amor dentro de mim. Se eu quero o amor de 1 Coríntios, eu tenho que procurar o amor fora de mim. Quer ver? Volta lá para 1 Coríntios 13. No lugar de colocar o seu nome, coloca o nome de Jesus. Jesus, verso 4, 13 e 4. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não arde em ciúme, Jesus não fica se achando, Jesus não se ensoberbece, Jesus não se conduz de maneira inconveniente, Jesus não procura só os seus próprios interesses, Jesus não se exaspera, Jesus não se ressente do mal, Jesus não se alegra com a justiça, mas ele se alegra com a verdade. Jesus tudo sofreu, Jesus crê em tudo, Jesus tudo espera, Jesus tudo suporta porque Jesus jamais acaba. Aí funciona. Então, sabe quem é esse amor aqui? Não é um sentimento, porque amor não é sentimento. Sentimento é uma coisa que eu acordo com ele e por algum problema ao longo do dia eu vou dormir sem ele. Isso é sentimento. Esse amor de Coríntios não é sentimento. Esse amor é uma pessoa. Então, quando um casal vem falar comigo e diz assim: Ah, pastor, acabou o amor. Sabe qual é a primeira pergunta que eu faço? Quanto tempo vocês estão orando? Quanto tempo vocês estão fazendo culto familiar? Quantas vezes você está de madrugada intercedendo por sua esposa? Quanto tempo você está gastando de madrugada intercedendo por seu marido? E a pessoa diz: Não, pastor, não, não, não. O que está faltando não é o amor. O que está faltando é a presença de Jesus. Meus irmãos, nesses 23 anos de ministério, eu nunca, nunca. Pode ser que hoje mude, que você tenha uma história diferente para me contar. Mas de todos os casais que eu já atendi, eu nunca atendi um casal que estava chegando ao divórcio para os dois estarem caminhando com Jesus, buscando a Jesus profundamente, fazendo culto familiar. Nunca. Eu já encontrei um e o outro não queria nada. Eu já encontrei os dois, mas eu nunca, os dois sem buscar a Jesus, mas eu nunca encontrei um casal ao ponto do divórcio que os dois estão andando intimamente com Jesus, estão ligados ao amor, estão pedindo que o Espírito Santo derrame o amor no coração deles. Nunca, porque não há barreiras que o amor não possa superar, não há traumas que o amor não possa corrigir, não há perdão que o amor de Jesus Cristo não possa dar. Estamos estudando a lição da escola sabatina esse trimestre. Eu tenho dó de quem não está estudando a lição da escola sabatina desse trimestre. Está maravilhosa. E você viu lá que o amor ágape, que antes nós falávamos, né? Olha, o amor ágape é o amor de Deus. Não, não. Várias vezes a palavra ágape, a palavra grega para amor, ágape é usada para ser humano também. Então, ágape não é apenas o amor de Deus. Várias vezes na Bíblia a palavra ágape é usada também se referindo ao ser humano, mas ágape é um amor que tem origem em Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, um texto bem conhecido. 1 João, capítulo 4. Olha o que diz aí. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ele é a fonte do amor. O amor vem de Deus, Romanos 5,5, e o Espírito Santo vai derramar esse amor no seu coração. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, se você encontrar uma pessoa que nunca viu um elefante na vida e te pergunta, vem cá, como é um elefante? Eu nunca vi. Me descreve um elefante. Como é que você vai descrever um elefante? Ah, o elefante tem uma tromba parecendo com a mangueira. O elefante tem orelhas grandes. O elefante é bem grande assim. Ah, ok, entendi. Eu nunca vi uma girafa. Como é uma girafa? Ah, a girafa tem umas pernas longas. A girafa tem um rabo com uma cordinha pequena. A girafa tem um pescoço grande. Ah, entendi. Como é um leão? Me descreve um leão. Eu nunca vi um leão. Ah, o leão tem uma juba, o leão tem dentes, tem garras. Ah, entendi. Agora me descreve como é Deus. Para descrever Deus, meus amigos, você não tem como dizer como é o pescoço de Deus, como é a mão de Deus, como é o olho de Deus. Você não tem como.
A única maneira bíblica de descrever Deus é dizer Deus é amor. Essa é a descrição de Deus. Quando Moisés pediu para ver a Deus, Deus disse assim: Eu vou passar na tua frente a minha misericórdia, que é uma expressão do amor de Deus. Você não vai poder me ver, mas se você ver a misericórdia, você está me vendo, Moisés. Você já viu? Que coisa linda! Veja, a Bíblia, meus irmãos, ela diz que Deus é misericordioso, mas não tem um versículo na Bíblia que diz que Deus é misericórdia. Então, misericordioso é um atributo de Deus. A Bíblia, ela diz que Deus é poderoso, mas a Bíblia não diz que Deus é o poder. Poderoso é uma descrição, é um atributo de Deus. A Bíblia diz que Deus é sábio. A Bíblia diz que Deus é perdoador, mas a Bíblia não diz que Deus é o perdão. Por outro lado, meus amigos, a Bíblia não diz que Deus é amoroso. Não, não. Deus não é amoroso. Amor não é um atributo de Deus, como misericórdia, como perdão. Amor é Deus. Amor é a essência de Deus. Então você não tem como descrever Deus. Você não tem como conhecer Deus sem conhecer o amor. Então entenda, o amor é o que acontece fora de nós. O amor é o que acontece conosco quando buscamos o Espírito Santo todos os dias e ele derrama o amor de Deus em nosso coração. Por isso, o amor de 1 Coríntios 13 não são palavras que falamos, não são sentimentos que sentimos, nem mesmo ações que fazemos. É caminhar com Deus para que as nossas palavras, o nosso sentimento e as nossas ações sejam regidas pela direção de Deus através do Espírito Santo. Então você tem que admitir: eu não tenho amor. Todos os dias você precisa ir a Deus e dizer: Deus, eu não tenho amor. Eu tenho amor humano, amor limitado. Mas se pisar no meu pé, Senhor, o Senhor sabe o que eu viro. Então eu não quero esse amor, Santo Deus, eu estou cansado dele. Porque esse amor está destruindo o meu casamento, esse amor limitado está destruindo a minha relação com as pessoas. Esse amor limitado não me faz sair na rua e olhar para as pessoas querendo levar salvação para elas. Eu acho que ela não merece, eu acho que ela está com o coração fechado, eu acho que ela não quer. Oh, meu Deus, me dá o amor divino para que eu olhe para todas as pessoas com um olhar de salvação. E quando você tiver o amor divino, você não vai achar difícil evangelizar. Quando você tiver o amor divino, mesmo que ninguém fale a tua língua, Deus vai te dar o dom de línguas e você vai alcançar o coração daquelas pessoas e 3.000 serão batizados num só dia. Mas primeiro Deus tem que derramar o amor dele no seu coração através do Espírito Santo. Eu não sei como é que está o seu casamento, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua relação com as pessoas, eu não sei como é que está a sua vida missionária, mas se o amor de Deus for derramado no seu coração, Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai restaurar tuas relações e Deus vai encher você de vontade de falar para outras pessoas que Jesus está vivo e está voltando. Eu quero convidá-la nesse momento a dizer: Santo Deus, por favor, me dá esse amor. Derrama o Espírito Santo em minha vida. Eu não posso pedir o Pentecostes 2025 sem primeiro o Espírito Santo derramar o amor no meu coração, para que eu esteja preparado para a plenitude do poder num coração que tem o amor de Deus derramado nele. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-la a orar nesse momento e pedir essa bênção a Deus. Vamos orar? Querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, muito obrigado porque esse texto tão conhecido, cantado, recitado, é um texto que ainda fala o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, que possamos estudar o teu amor, experimentar o teu amor e compartilhar o teu amor. Santo Espírito, por favor, nos perdoa, porque estamos tentando fazer a tua obra. Estamos tentando amar aquela pessoa difícil. Estamos tentando amar aquela pessoa que nos feriu. Estamos tentando amar aquela pessoa que nos persegue, que nos critica. Nos perdoa. Essa é a tua obra em nós. É o Senhor que vai derramar o amor de Deus no nosso coração. Nos ajuda a entender e buscar isso a cada dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Amém. Maravilhoso. Amém. Muito obrigado, Obrigado. pastor Amém. Josanã. Boa noite. Boa noite, povo Boa de noite Deus. para Boa